E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, eu quero tratar aqui agora a respeito do trono de Davi. Será que o trono de Davi fica na Nova Jerusalém? Será que o trono de Davi não desceu e descerá com a Nova Jerusalém no reino milenar? Vamos ver alguns textos, vamos entender o que significa o trono de Davi, quais são as promessas que foram dadas a esse trono e vamos fazer as comparações com os textos, para que a gente possa entender cronologicamente aonde as profecias elas se encaixam, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o trono de Davi, vamos lá. Olha aqui uma profecia de Lucas 1:32. Vamos ver aqui, ó. Este será grande, né, Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus, o Pai, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, tem uma promessa aqui que será dado aqui a Davi, perdão, a Jesus, o trono de Davi. Então, essa pessoa que virá, ela não se assentou ainda sobre esse trono, tá? Não se assentou, mas se assentaria nesse trono, e esse trono se remete ao trono de alguém do seu passado, por isso que Jesus é chamado também de filho de Davi. Beleza? Então, uma profecia aqui, vamos continuar vendo. Ó, 1 Reis 2:12. E Salomão, agora a gente vai ver que trono é esse, tá? Tem uma promessa a Jesus, vamos ver que trono é esse. E Salomão se assentou no trono de Davi. Então, ele se assenta no trono de Davi, seu pai. Tem uma profecia que alguém iria se assentar no trono de Davi. Interessante que Jesus, quando ele é visto, porque ali quem Isaías está vendo não é o pai, ele está vendo o filho. Em Isaías capítulo 6, fala que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ali é o filho, né? João 1,18 diz que nunca ninguém viu ao pai, mas o seu filho ele tem feito conhecido. Né? Paulo também fala lá em Timóteo que nunca ninguém viu a Deus. Então, quem Isaías está vendo sentado num trono ali? O filho. Ele vê o filho assentado no trono. Mas, nesse trono de Davi, ele não havia assentado ainda. Ele não havia assentado nesse trono. Mas o filho já estava assentado no trono. Então vamos ver, ó. E Salomão se assentou do trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então você veja aqui o texto de 1 Reis 2:12, que Salomão se assentou num trono físico ali, que estava destinado a ele, que foi herdado do seu pai Davi. Só que esse trono que Salomão se assentou, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 23, vai dizer assim, ó. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor. Esse Senhor aqui é Jeová, ou Javé. Então, ele se assentou no trono de alguém que é o legítimo dono. Ele não se assentou num trono de qualquer um. Ele não se assentou simplesmente num trono de Davi. Ele se assentou no trono de quem alguém futuramente seria o legítimo a se assentar nele, que era quem? O Senhor. É o trono do Senhor. Ali não é um trono simplesmente de Davi. Quando fala trono de Davi é porque Davi um dia se assentou nele. Mas quem se assentará futuramente é o Senhor. E esse trono, ele é terreno. É um trono que nunca ninguém sentou nele. Não pode ser um trono no céu. Porque um trono no céu, Davi não se assentou, Salomão não se assentou. Correto? Agora, aonde Davi se assentou e aonde Salomão se assentou? No trono que futuramente
seria do Senhor. É o trono dele, ali é o trono do Senhor. Está escrito, como rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Jeremias 29:16. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi. No caso aqui é Zedequias. Várias pessoas se assentaram no trono de Davi. Várias pessoas. Não foi um só, foram várias. Várias pessoas se assentaram, vários reis se assentaram no trono de Davi. Tem uma profecia no próprio Jeremias que vai dizer que se Israel fosse fiel, obedecesse os mandamentos, vários reis se assentariam no trono de Davi, ou seja, haveria uma sucessão de reis que haveriam de se assentar, mas só que Israel não obedeceu. Mas a promessa do trono de Davi se assentar alguém legítimo para reinar perpetuamente, essa promessa perpetuaria, não iria se acabar, porque foi uma aliança que Deus fez com Davi. Que propósito tem de Deus fazer uma aliança com Davi, de alguém se assentar no trono dele, se o trono vem do céu, no reino milenar? Não tem lógica nenhuma. Seria a mesma coisa que eu prometesse, né? Davi, sairá do teu ventre, né? Ventre não, tem um nome lá que eles usam, né? Sairá da sua geração, vou colocar assim, tem uma outra palavra que eu não estou lembrando agora, mas vai sair das suas gerações, do seu flanco, né? Do seu fruto, das suas gerações ali, um que vai reinar sobre as nações. Aí eu falo que vai sair um, né, que é descendente, pronto, a palavra que mais se cabe é essa aí, né? Que sairia um que seria descendente de Davi. Aí vem alguém que é do céu e que não nasceu do ventre de nenhuma mulher, não tem vínculo nenhum com o da terra, como que é filho de Davi? Por que ele é chamado de filho de Davi? Ele é chamado de filho de Davi porque existe um vínculo na terra que linka o sangue de Davi com o sangue de Jesus, que passa por Maria. Então, Jesus não pode vir simplesmente do céu, vindo sem ter vínculo sanguíneo com uma família de Davi, senão a profecia não fecha. Então, como é que eu posso prometer que haverá alguém que se assentará no trono dele, se Jesus está no trono, que Davi não se assentou? Perde o sentido da profecia. Se eu falo que é da descendência de Davi, então tem que ser alguém sanguíneo de Davi. Por isso Jesus é filho de Davi. Se eu falo que é do trono de Davi, então tem que se assentar alguém naquele trono que Davi se assentou. Senão a profecia ela não fecha, ela perde o sentido. Alguém vai se assentar no trono de Davi. Tá, mas é lá no céu. Então não é trono de Davi. Não é trono de Davi. Vamos lá. Jeremias 33:21. Também está falando que das estações, da lua, das estrelas, né? Que se todo o cosmos se entrar em colapso, aí o texto vai dizer o seguinte, ó. Também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, no trono de Davi. Irmãos, o trono de Deus lá no céu não é trono de Davi. Então nós temos duas profecias. Vai sair um que é filho dele, de gerações futuras, tá? Um que é filho dele. A palavra que eu queria naquela hora lembrei agora, tronco, né? Tronco, né? Um que é filho dele, que é o texto que está lá em Isaías, né? Tronco de Jessé, tá? Um que é filho dele, que vai se assentar no trono dele. Então Jesus tem que vir de uma família de Davi, e Jesus ele tem que se assentar no trono do pai dele, que o pai dele sentou, que é em Jerusalém. Não pode Jesus vir do sangue dele e se assentar no trono que ele nunca se assentou. Perde a profecia, perde todo o sentido. Isaías 9:7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então é sobre o trono de alguém. Quando eu falo trono de Davi, quando eu falo filho de Davi, está remetendo a coisas terrenas. Jesus, ele veio do céu, mas ele nasceu de um ventre humano. Ele tem DNA humano, ele tem sangue humano, por isso que ele fala, eu sou a geração de Davi, a raiz de Davi. Então ele é a estrela da manhã, ele é divino, mas ele também é humano, ele é da raiz de Davi. E trono de Davi é um trono que, em todos os profetas, apontam para um trono em que Davi se assentou. Salmo 89, 3 e 4. Fiz aliança com o meu eleito e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. O trono dele. O trono de Davi. Eu fiz uma aliança com ele. Que quando vier aquele descendente dele, a sua posteridade, ele vai se assentar no trono dele, de geração em geração. Entendeu? Vamos lá. Aí é que está o problema. Esse salmo aqui, é o salmo que muitas pessoas acabam interpretando de uma forma errônea. Porque vai linkar com outro texto lá de Paulo, e aí vai se perder todinho nos tempos. Mas vamos compreender esse salmo aqui, olha só. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ou por escabelo dos teus pés. Este salmo aqui, ele tem um momento certo para se cumprir. E ele se cumpre no reino milenar. Por que ele se cumpre no reino milenar? Por que ele se cumpre na vinda de Jesus? Porque, veja, isso é até um texto para combater os pré-tribulacionistas, porque Jesus não coloca os inimigos por escabelo dos pés dele numa vida invisível. Ele coloca os inimigos por escabelo dos pés dele no dia da ira, no dia do Armagedon. Esse texto aqui é do Armagedon. O versículo 2 vai dizer assim, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Aí olha o que diz aqui, versículo 5. O Senhor à tua direita, esse que está sentado aí à tua direita, o Filho, ferirá os reis no dia da sua ira. Ou seja, esse que está aí assentado à tua direita, quando ele se levantar da sua direita, ele vai ferir os inimigos no dia da ira. Ele vai dominar os inimigos por meio do cetro de justiça, o cetro de equidade. O que está lá em Apocalipse 2, 26, vai quebrar com vara de ferro e despedaçará. Né? E aí, esse Salmo 110 é o salmo que remete a um momento em que ele vem, que ele sai da presença do Pai lá no céu e vem para a terra. Esse texto é um texto de ausência. É como se ele dissesse, fique ausente daqui do meu trono, se levante e vai lá, e agora eu estou dando autorização para você ir e esmagar os inimigos, os teus inimigos. E ele está dizendo quais inimigos que são. São as nações que estão se levantando contra Sião. E ele está vindo e está eliminando essas nações e está governando sobre elas. E ele está, no dia da ira, ferindo os reis da terra. É um salmo que remete à vinda dele no Armagedon. Vocês entenderam? Então, é impossível a pessoa ainda ter um pensamento pré-tribulacionista com um salmo desse. Aí, olha só, preste atenção. Atos capítulo 2, versículo 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus. Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os
teus inimigos por estrado dos teus pés. Debaixo, os cabelos, estrado, a mesma coisa. Davi não subiu, mas ele falou que Jesus ia subir. Davi não se assentou em nenhum trono no céu, mas Jesus se assentou em um trono no céu. Por que ele colocou Davi aí no meio, né? Por que será? Por que ele fez questão de dizer que Davi não subiu ao céu? Davi não se assentou em nenhum trono no céu, mas Jesus se assentou. Então esse trono que Jesus está assentado não é o trono de Davi, porque Davi não subiu ao céu. Então vai juntando as peças comigo. Jesus, ao morrer e ressuscitar e ser assunto ao céu, ele se assenta num trono que não é o trono de Davi, porque Davi não subiu ao céu. E lá ele ficaria sentado ao lado do Pai até o dia da vinda dele. Porque no dia da vinda dele ele estaria liberado para fazer ira aos reis da terra, eliminar as nações e governar com cetro de justiça. Vamos continuar lendo. Olha aí, ó. Aqui seria mais ou menos assim, ó. O pai falando para o filho: fica sentado do meu lado até que você desça novamente. Porque quando ele se ausentar da presença do pai, é para fazer o Armagedon. Então, assenta-te à minha direita. Então, ou seja, eu vou ficar aqui sentado e você vai lá e faz o que tem que fazer. Ó, no reino milenar, Jesus não estará sentado à direita do Pai, porque ele já terá se levantado. Um fica sentado e o outro levanta. Você fica aqui do meu lado, Jesus. Assenta-te à minha direita. Quando for o momento de eliminar os teus inimigos, aí você vai e se levanta. Aí você não fica mais sentado à minha direita. É a lógica, não é isso? Vamos lá. Jesus estará no trono de Davi, em Jerusalém no milênio. O Pai ainda estará no céu. Vamos ver aqui. Ó, Apocalipse 15, 1 e 2. Vi no céu, ainda tem um texto lá de Apocalipse 14, que vai falar sobre os 144 mil que estão no Monte Sião Celestial, que diz que é no céu também, né? Com harpas tocando. Então veja, vi no céu outro sinal grande, admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Os gemidos entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, ou seja, já tinha acabado aqui, né? Já venceu a besta. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aonde? No céu. O que esse pessoal está fazendo no céu? Se a Nova Jerusalém desceu, o Pai está aqui, está todo mundo aqui. Não tem ninguém lá no céu a fazer o que lá? Se todo mundo já desceu. Então, tem movimento no céu. Tem algo lá acontecendo. Porque se eles estão no Monte Sião Celestial, se eles estão no Mar de Vidro, estão diante do trono de Deus, então o Pai continua lá ainda, o Pai não desceu. Agora, olha esse texto aqui de 1 Coríntios 15, 23, 26. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, Cristo é as primícias, e depois os que são de Cristo, os que fazem parte, né, do corpo de Cristo, ressuscitarão na vinda dele. Então, Cristo é o primeiro, ele é a primícia. Ele poderia falar primeiro, mas colocou primícia, porque remete às festas das primícias. Tá? E então virá o fim. Aí quem lê assim pensa, então o fim é o reino milenar. Preste atenção no texto. Vamos lá. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado. Os principados não serão destruídos no reino milenar, eles serão colocados no abismo. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então aqui parece que ele está falando que é a jogada do inimigo no abismo, só que não é.
O segredo está aí onde eu coloquei de vermelho, olha só. Porque convém que ele reine. Ah, então vamos ler direito agora. Vamos ler de novo, olha só. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, depois que ele reinar. É isso que está dizendo. O fim vem depois que ele reina. É como se ele estivesse falando de trás para frente, porque senão, meu irmão, Jesus tem que estar reinando hoje. Jesus está reinando hoje? Ele se assentou no trono de Davi hoje, irmão? Por isso que os amilenistas, eles acreditam que Jesus está reinando hoje, por causa desse texto aí. Só que porque convém que ele reine, convém que ele reine num reino milenar. Entende? Então, ele porá o fim e destruirá tudo, todo principado, como também potestade, poder, depois que ele reinar. Porque o texto fala assim, porque convém que ele reine. Então, convém que ele reine, ele vai reinando durante os 1000 anos, até que haja posto. Agora, preste atenção no detalhe aqui, que as pessoas confundem o Salmo 110 com esse texto aqui, mas não é para confundir não. Salmo 110 é outro papo. Olha aqui, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Salmo 110 fala teus inimigos. 1 Coríntios 15, 25 diz todos os teus inimigos. Atos 2, Marcos, Mateus, todos os textos, Salmo 110 que vão citar Salmo 110, vai colocar teus inimigos. Teus inimigos não são todos os teus inimigos. Aqui são todos os inimigos, todos. Ele vai dizer aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, como que eu posso pegar esse texto e dizer que Jesus está reinando hoje? Jesus não está reinando hoje. Se não, meu irmão, se Jesus estiver reinando hoje, aí no reino milenar, Jesus vai se levantar do lado do Pai e vai para onde? Ele vai para onde, irmão? Porque na Nova Jerusalém, os dois tronos estão juntos. É o trono do Pai e do Cordeiro. Ah, mas não tem dois, tem um, não interessa, mas estão os dois reinando juntos ali. Os dois estão reinando juntos. Agora, aqui diz, convém que ele reine. Como é que o Pai vai estar aqui com ele e ele vai estar reinando sozinho, irmão? Não tem como. Não tem como. Então, o Salmo 110 não pode ser lido nesse texto aqui, nesse texto. Salmo 110, ele tem um cumprimento dele lá no Armagedon. Teus inimigos. Aqui são todos os inimigos. Ainda que ele esteja... Ele não está citando o Salmo 110. Ele está dizendo que, no fim de tudo, precisa primeiro que ele reine todo o período do reino milenar para então destruir todo o mal, desde o demônio, os poderes, até a morte. Aí ele passa para o Pai reinar. E aí, olha só, Hebreus 2:8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por que não vemos? Não vemos porque isso é paulatino. Primeiro ele vai destruindo todos os poderes das trevas aos poucos, conforme vai tendo a expansão do reino espiritual sobre a terra hoje. O pecado ainda existe, o diabo ainda está solto, mas todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Não foi dado a ele todo o poder no céu e na terra? Mas isso é paulatino. Então, ainda que ele seja herdeiro de tudo e senhor de tudo, ele vai
tomando posse das coisas aos poucos, mas já é promessa dele, ele já sabe qual vai ser o fim da história. Já foi dado para ele, mas ele não tomou posse ainda. Então, no reino milenar, mais um pouquinho, finalizando o reino milenar, aí completa tudo. Aí nós veremos, sim, todas as coisas sujeitas a ele. Entende? Então, recapitulando, trono de Davi é um trono físico. É um trono onde Jesus precisa reinar. Está profetizado isso, eu dei as diversas razões para isso. Assenta-te à minha direita. Está se cumprindo isso hoje. Jesus está à direita do Pai hoje, intercedendo por nós. Ele está lá. E quando que ele vai se levantar? No Armagedon, porque ele vai, já foi dada a ele a autoridade para eliminar os inimigos pontuais do Armagedon, que é o que está lá no Salmo 110. E aí isso se é replicado lá em Atos capítulo 2. Esse trono que Jesus está sentado não é o trono de Davi, porque Davi não subiu aos céus. Não é isso que Pedro fala? Davi não subiu aos céus. Não é? Perfeito. Então, quando Jesus vier e ele destituir os inimigos e tomar posse do reino, ainda não é o fim de tudo. Convém que ele reine. Não é isso? Então, convém que ele reine até que ele lance a morte, que é o último inimigo, lá no lago de fogo e enxofre. Quando ele lançar a morte, que é o último inimigo, no lago de fogo e enxofre, então ele entrega o reino ao Pai. Agora sim, a Nova Jerusalém desce do céu e ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Fechou. Fechou. Não tem mistério. Então, se você pega a Nova Jerusalém e coloca ela para vir para o reino milenar, faz uma bagunça imensa. Aí bagunça tudo, você vai ter que espiritualizar uma pancada de texto. Inclusive, ler errado esse texto aí de 1 Coríntios 15. Vai ter que dar uma sabonetada ali em Salmo 110. Vai ter que dizer que o 1 Coríntios 15 é o Salmo 110, só que aí você vai entrar numa problemática muito grande, porque você vai ter que dizer que Jesus está reinando hoje, e Jesus não está reinando hoje. Então, se você pegar todos os textos corretos e ler eles da forma correta, não vai ter problema nenhum. Então, o trono de Davi é aqui na terra. Jesus tem que reinar aqui na terra. Sim, numa Jerusalém restaurada. Sim, porque é profecia. Principalmente aquele de Daniel capítulo 9, das 70 semanas, né? Para purificar, trazer paz eterna, expiar os pecados do teu povo e da cidade. Que cidade é essa? É a Nova Jerusalém? Não, é a cidade de Jerusalém. A santa cidade. A santa cidade precisa ter os seus pecados expiados para ser restaurado, tanto o povo quanto a cidade. A Nova Jerusalém não precisa de ter os seus pecados expiados. Ela é livre, ela não é escrava. Certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira acrescentar, coloque aí, né? Que Deus te abençoe poderosamente e fique com essa palavra em nome de Jesus.